Oi, Tereza. Oi, minha gente. Olha, Tereza, para mim é uma grande honra estar te entrevistando, embora a gente nunca tivesse visto, eu sempre vi você. Sou seu fã, sim, e digo assim, eu tenho muito vivo na minha cabeça, vendo. Posso estar enganado no baile, mas para mim o mais marcante foi nos Fandangos de Huelva e na Andalucia de Lecuona. Você, Marisa Vasques, Nífia Cortez, a outra bailaora, eu não me lembro quem era a quarta, mas vocês três sempre me marcaram bastante. A Marisa, sempre de amarelo com bolinha preta, uma mulher comprida, né? E assim, que gritava em cena. E você não me sai da cabeça por ser um tipo especial. Naquela época a gente imaginava que toda espanhola tinha que ser morena e de cabelos escuros como o seu. Então, eu digo para você que você, durante um bom tempo, foi uma das minhas musas, porque eu cheguei a fazer aula também com a Mabel e gostava muito. Meu primeiro contato direto com você, sem você saber, foi no ensaio do Los Romeiros, ali na Rua Bambina, numa academia que a gente subia a escada, estava tendo um ensaio ali de umas patadas de buleria. E eu peguei a Vitória fazendo a patada. Vitória sabe disso, já conversei com ela. Vitória está aqui, Lúcia Caruso está aqui. E ela, não sei sair, Babel, como é que eu faço para sair? Ela dizia, se vira. E você lá palmateando, olhando para o lado com a colega e rindo também. Essa cena não me sai da cabeça. Então, Tereza, agradeço muito por você estar aqui com a gente para contar uma parte da sua história que poucas pessoas conhecem, viu? Eu que agradeço. Foi muito um convite comovente, assim, né? Essa coisa das lives que começaram na pandemia, eu fiz algumas, né? E dá sempre um nervoso, porque a partir do momento que você aceita, você tem que estar uma presença naquela hora, uma presença viva, né? Porque vai ficar aquilo de algum jeito. E é uma conversa muito improvisada, né? Mas você me trouxe assim, você trouxe ali para mim a Rua Assunção, né? Que isso aí, essa academia era na Rua Assunção. Rua Bambina. Não, era na Rua Era Assunção, a Rua Assunção? em cima de uma lanchonete que tinha aquele ovo cozido amarelo. Isso, isso. Eu me lembro muito bem, chego a lembrar do cheiro do lugar e desses ensaios, né? E Marisa, essa saia amarela de bolinha preta, todos nós usamos. Eu tenho várias fotos com ela também. É porque na época não se tinham muitas saias, então as saias rodavam entre a gente combinava. Ah, Então, hoje eu peraí, vamos devagar, vamos devagar. Vou começar do zero até chegar nas roupas. Devagar, devagar. Primeiro de tudo, a gente quer saber de você, Tereza, como é que você chegou até o Flamengo? Conta pra gente seu ingresso na dança e como você chegou olha, lá. eu comecei a fazer balé com uns 15 anos, assim. Eu queria ser bailarina clássica, eu queria dançar ao Lago dos Cisnes, enfim. Aí fui ver Maria Maria, do grupo Corpo. Eu falei, tem outros tipos de dança que talvez eu goste mais, talvez tenha mais a ver comigo. Porque eu tinha muita dificuldade com aquela coisa do corpo de baile, né? Eu cheguei a ensaiar Lacy Feed, aí o batata era muito grande, a da perna. Eu comecei tarde também, e tinha alguma coisa ali na rigidez do balé clássico que me incomodava e que eu sentia que eu precisava de alguma outra coisa. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer vários tipos de dança. Eu fiz dança afro, fiz moderno, fiz um pouco de Enid Sa- eu fiz várias coisas. E aí, teve uma aula com o maestro Zaraspe, que era um professor de balé clássico argentino, e era uma aula super concorrida, aquela aula que fica assim, 1 centímetro um bailarino e o outro na barra, sabe? Que você pode bater na pessoa, levar uma cacarada de trás. Era uma aula cheíssima dessa. Eu não sei se a Marisa já estava, se a gente já era amiga nessa época. Acho que não, a gente se conheceu no Flamengo. Aí o tempo todo ele passava por mim e falava assim: Isso aqui não é dança espanhola, isso aqui não é flamenco, isso aqui não é dança espanhola. A terceira vez que ele falou, eu falei: Gente, eu tenho que ver que dança é essa, porque né, eu sou patinho feio aqui, né? Toda hora ele passa e fala isso. Aí eu fui descobrir a dança flamenca, foi mais ou menos na época do Bodas de Sangue, do
do Carlos Salvo. Gades e a Cristina Rojo. E aquele filme, para mim, sei lá, eu sei de cor, né? Eu vi milhares de vezes, né? Na época a gente nem podia ver tantas vezes, mas depois que a gente teve acesso, eu continuei vendo muitas vezes, tem muitos detalhes das coreografias que eu ainda lembro ali, e dos textos também do filme. E aí, nessa, eu encontrei Marisa. Conheci Marisa nas aulas da Dina Flores, que era uma bailarina maravilhosa, que dançava com a Mabel. A gente Ela está falando de anos 80, não é isso, Tereza? é do É meio para o mil fim. novecentos e oitenta e três. Não, foi mais tarde Mano, 85 eu por aí. que eu comecei a fazer, foi por aí, 85, 86, eu já estava assim, trabalhava com teatro musical também, né? Eu era bailarina e trabalhava muito com teatro musical. E então isso me fazia ter o interesse por vários tipos de danças diferentes, porque o musical exigia essa variedade de linguagem, né? Mas eu sempre fiz balé clássico como sei lá, como faxina, como limpeza assim de movimento, né? E E aí conheci a Dina, era uma bailarina que tinha a mãe dela fazia umas saias maravilhosas, que ela viravam, eram uns acontecimentos as saias da Dina. E eu tenho um sapato da Dina até hoje, que também o sapato também era difícil, a gente usava uns sapatos da Petit Ballet, que a gente botava um tacão, tinha que botar um negócio para prender o salto, era um inferno, não tinha sapato. Mas a gente fazia uns sapatos do jeito que dava. E a Dina me vendeu um sapato vermelho de saltão que eu tenho até hoje, maravilhoso. Hoje ele já está muito velho, muito seco, mas eu guardo por afeto. E a Dina dava aula para mim e para Marisa. E teve um momento que ela falou: Olha, gente, eu estou indo morar fora do Brasil, eu deixo vocês com uma. Com uma... Não, não foi antes de 85, não, Vitória. Porque em 84 eu fiz Léo e Bia, ali eu não fazia flamenco ainda. Eu comecei a fazer flamenco mais tarde. Pode ser que tenha sido 85 no começo, porque, na verdade, gente, a minha história no flamenco é muito rápida. Não durou nem 2 anos inteiros. Né? Mas foi retumbante, porque foi assim, eu encontrei a dança flamenca, eu me apaixonei, eu e Marisa ficamos amigas logo, e a gente começou a virar rata de tudo que é aula que tinha da Dina. Até que a Dina resolveu viajar e passou a gente para Mabel. Aí a gente foi conhecer a Mabel lá na academia da Marisa Estrela, no Meyer, e chegamos lá, aí vimos aquela mulher loura, de cabelo curtinho, com uma blusa uma calça de tergal, uma blusa de botãozinho branca, um cigarro aqui. Aí eu falei, gente, essa mulher não é flamenca, essa mulher, né? A gente olhando assim, super oblíqua. Aí daqui a pouco a Mabel começou a dançar com aquele cigarro, com aquela calça. E era um negócio, uns olhos de águia, assim, um corpo, um ritmo que a gente falou. "Ah!" Ficamos as duas chapadas na parede, assim, falando, gente, é essa mulher, vamos nessa. E aí daí a gente continuou e começou a fazer aula com ela todos os dias, onde é que dava, onde ela dava aula. Não sei nessa época se ela já dava aula na Rua Assunção, não sei se ela estava indo para lá ainda, não me lembro. Eu sei que eu e Marisa grudamos nela, e Marisa dirigia, eu não. Então a gente, quando, no meio, não sei aonde, a gente conseguia ir. Né? E muitas vezes eu fui de ônibus também com milhares de bolsas, porque eu tinha que levar a saia, o sapato, a castanhola, a roupa de depois, a toalha, tudo aquilo de bailarina, né? Gente, a saia nessa época eu me lembro, era de popeline, um tecido que nem existe mais, era de popeline, era uma saia que tinha que passar Ó, com aqueles eu tenho uma babados. dessa, mas tinha também uma de nylon, que era assim, eu tinha uma vermelha e preta e uma rosa e preta, que era de nylon, que eu não sei que nylon era aquele que a gente comprou da Carmen, mãe da Delvane, também não sei como é que ela fazia. As saias apareciam, quando a gente podia comprar, a gente comprava porque não tinha, né? Eu tenho uma roupa inteira feita pela Mabel, que ficou eu, Mabel e Marisa na casa dela, sei lá, uns 2 meses, indo todo dia na casa dela no Meia, costurando a saia e ouvindo histórias sobre o flamenco, sobre o cigano, sobre o flamenco. Aí que eu conhecia aquela trilha toda do Juan de la Pena, né, que tem Libre como el aire, libre como el viento. E era uma fita cassete que a Mabel arrumou e a gente ficava ouvindo e costurando. E os chales também a gente fazia. Os chales que eu fiz com a Mabel foi os melhores chales que eu já dancei, porque eram umas pontas enormes e grossas e não embolavam em lugar nenhum. E a gente mesmo que fazia, escolhia a cor que queria, né? E fazia tinha uma coisa também tipo um crochê, assim, mas isso a Marisa que fazia, porque eu sou muito ruim de trabalhos manuais. Eu sou assim, eu faço tudo muito ruim.
E a Marisa era meu anjo da guarda, assim, como foi muitas vezes, né? E aí foi isso, a gente conheceu a Mabel, a Dina Flores passou a gente para a Mabel. Foi assim que eu conheci a dança flamenca como prática, né? Eu conheci o filme do Gades e aí começamos a fazer mesmo. Me diz uma coisa, Tereza, como eram essas aulas? Vocês quando você entrou, já tinha com acompanhamento do seu Alberto, as aulas eram muito com música mecânica ainda. Sim, olha, eu me lembro muito mais dele tocando, mas tinha aula com música mecânica, assim, porque a gente fazia muita aula. Quando é que aconteceu? Quando a Mabel conheceu eu e Marisa, ela tinha fechado uma coisa, acho que um contrato, sei lá, para dançar no El Pescador, que era um restaurante que hoje em dia é uma concessionária que se chama Dara. Então, era isso. Na época, a gente bailarina, a gente tinha duas opções. Não tinha dinheiro, né? As companhias não tinham dinheiro, então assim, ensaiava, dançava 2 semanas no Liceu das Artes ou num teatro pequeno e não tinha dinheiro. E a gente, nossa coisa era sempre assim, pô, vou ter que dançar no plataforma, né, nos shows de Brasil. E aí apareceu essa coisa que era dançar flamenco no El Pescador, para mim e para Marisa. A Mabel falou, olha, eu preciso de 2 bailarinas, vocês vêm aqui, a gente vai ensaiar o tempo todo com vocês, até vocês pegarem alguma coisa e a gente poder entrar. Porque a Dina estava indo embora, a Dina dançava com ela antes, e a Dina estava indo embora e não tinha quem botar. Aí eu e Marisa, nisso, fomos assim meio que abençoadas assim, houve um investimento em que a gente aprendesse o mais rápido possível. E a gente fazia aula o dia inteiro, aonde dava. Então, mas com certeza deveria ter música mecânica sim, porque o Alberto não ia poder tocar todas as aulas. E foram muitas aulas, né? Fazer aulas só com a Mabel, aulas com o Alberto e a Mabel. Geralmente eles davam aula, que eu me lembro, eles davam aulas separadas. O que a gente ensaiava com ele tocando eram já as coreografias aí para dançar com os Los Romeros, ou mesmo no Pescador, eu não me lembro se tinha alguma que a gente dançava com ele tocando, eu não me lembro. É porque era ele que no El Pescador era ele, tinha o Jorge também, que era um cara que tinha uma costeletona assim, que cantava granada. Também, às vezes, quem dançou com a gente, eu acho que o Getúlio chegou a dançar com a gente também. Era uma trupezinha. A gente trabalhava de terça a domingo. Lembro. Getúlio Sardinha, Arnaldo Triano, Roberto Silvio Silva, para você ver como é que eu seguia vocês. A Marisa, a Nífer Cortez, acho que ela entrou um pouquinho depois. A Vitória e a Lúcia Caruso são as pessoas que mais me marcaram nesse momento, né? Porque tinham vocês, uma espécie de elenco fixo, e um grupo que eventualmente participava quando tinham produções maiores. Então, Getúlio e Arnaldo eram as figuras-chave, porque como figura masculina só tinham eles na época, né? Era o que mais marcava, o Túlio, né? Túlio Cortez, né? Ó, tá, vou dizer para você, quem está presente aqui, a Lívia está aqui com a gente, ela está com um outro nick, que ela trabalha com artesanato, é Santas Arte. Santas Arte. Lívia, filha da Mabel, está aqui com a gente, tá? Então, A Lívia, que a gente viu muito pequenininha. A gente ficava costurando, elas eram pirralhas as duas, né? Os 4 eram crianças na época. você chegou a pegar a Andréia também? A Andréia também, claro. Todos A 4. Andréia deu entrevista. E Ó, tinha, a Andréia. teve outro bailarino também que a gente dançou com ele, fez mesmo um show junto, que era o Pepe de Córdoba. Sim, de São Paulo. De São Paulo, até as castanhas que eu tenho, eu comprei dele. Então são até grandes demais para mim, mas assim, na época era a castanha que tinha, eu comprei aquela mesma e fiquei. E tem muitas histórias, por exemplo, essa coisa de dançar no Pescador com a Marisa, foi meio assim, teve um dia que eu fazia faculdade, eu ensaiava peça, eu não sei o que eu fazia, eu sei que eu não podia alguns ensaios. A Marisa aprendeu todas as 4 sevilhanas, eu tinha aprendido a primeira e a quarta, eu acho. A segunda eu não tinha ido a nenhum ensaio. E eu sei que eu copiava a Marisa fazendo o lado ao contrário, em cena, assim. A gente foi muito amiga, né? Então tinha aquela coisa de bailarina também, 7 e 8, já pegar a coreografia rápido. Teve coisas que eu aprendi com ela no palco, fazendo ao contrário, sabe assim, espelhando ela, porque eu era o par dela na sevilhana, né? E assim, outras coisas que a Marisa salvou também, as castanholas, que às vezes eu não tinha tempo de ensaiar, eu não era boa de castanhola, a Marisa era ótima, e eu tinha um carão. Então a gente juntava as duas coisas. Então eu fazia a cara de quem estava tocando, mas muitas vezes era ela que estava tocando, porque eu não tinha tido tempo de pegar a castanhola. E assim a gente se cobriu muitas vezes.
Até entrar Lúcia, Vitória, depois a Paula, era o pessoal mais assim das bailarinas. A Nívia, Paula Judel, eu não sei falar o nome, mas eu sei que é a Paulinha. Já cheguei a dançar com ela. se chama tudo assim, Paulão, Marizão, Terezão, a gente dessa época, a gente se chama assim até hoje. Aí eu tinha a Paula no Instagram, ela falou, Terezão! Já é assim entre nós. Já era coisa de camarim. Alguém cantava para vocês na época, você se lembra? Se tinha algum Sim, cantaor? o pescador tinha esse cara que era o Jorge, mas eu não me lembro qual era o sobrenome. E nesse show com o Pepe, que foi um show maravilhoso, que acho que foi o show da UF, e que a gente fez também em Embu das Artes, acho que era onde ele morava. Eu não me lembro do nome do cantor, tem muito tempo isso, mas tinha cantores, sim. Nesses shows maiores, onde tinha o Flamengo que a gente também chamava Alberto de chefe, né? Não chamava ele de Alberto, não, a gente chamava ele de chefe. Quando o chefe tocava, esses shows assim grandes, né? Que a maior parte da música era ao vivo, aí tinha um cantadores, sim, agora eu não vou lembrar o nome. Mário Vargas, te sou familiar? Oi? Como? Mário Vargas. Sim, sim, sim. Outro guitarrista, o Alberto Magarinhos El Maga. Sim, sim. Maga tá por Ai, aí, tô atrás dele, não consigo falar com ele ainda. Tô atrás dele para contar pra gente essas aventuras todas. Tereza, conta pra gente, pelo visto, assim, você e as suas colegas fizeram parte de um momento histórico muito importante pra gente aqui no Rio de Janeiro. Tereza deu uma congelada lá, vamos ver. Vocês fizeram parte muito importante do momento aqui no Rio de Janeiro, que o casal, Mabel e Alberto, trouxeram totalmente o divisor de águas aqui no Rio de Janeiro sobre as formas, os tipos de escolas de dança da Espanha, né? E, pelo que eu me lembro, vocês tinham bastante atividade, como você conta, bastante rotatividade. A própria Vitória acabou dizendo aqui que vocês se revezavam muito nos eventos, né? Como era esse corre-corre inteiro? Questão de figurino, como é que vocês faziam com os figurinos? Já soube pelas suas colegas que a Mabel, ela ensinava algumas meninas que tinham interesse a confeccionar os próprios figurinos. Mas como é que fazia os figurinos? Quem vai para onde? Quem que escolhia? Era a própria Mabel que montava vocês? Ela chegava, vai ser assim. E vocês se viravam no acervo que ela tinha. A Mabel era assim, aquela coisa de companhia pequena, né? Assim, de companhia sem grana. Então, a Mabel tinha um acervo grande de algumas, por exemplo, os figurinos de rota, daquelas outras danças que não eram exatamente flamenco, que às vezes estavam no show inteiro. Ela tinha, e ela vestia a gente, vestia o elenco com aquelas roupas, né? Tinha uma coisa que eu dançava com o Getúlio, que era os peregrinitos também. Tinha umas coisas que tinham umas roupas bem específicas e ela tinha, e era isso. As roupas de flamenco, ela também tinha muitas saias e a gente se revezava. Agora, outras pessoas também tinham saia, como a Carmen, que eu não sei, não me lembro o sobrenome da Carmen. A Carmen Delvânia foram duas pessoas que eu e Marisa chegamos. A Carmen Carmen Del Rio? Aliás, a Carmen Dotto, que virou não, Carmen Del Rio. Não, é outra não, Carmen. a Carmen senhora, senhora, não era da nossa geração, era mãe da Delvânia, que era da nossa idade. Não sei o Gente, eu tô sobrenome. lembrando, eu sei quem é agora. Você falou da Delvânia, eu lembro da Delvânia, fazia parte do elenco, e realmente tinha uma senhora, eu não sabia que era a mãe da Delvânia, olha. A Carmen era mãe da Delvânia e assim, porque a gente às vezes usava outros nomes, por exemplo, a Marisa é Marisa Figueiredo, ela usava Marisa Vasques. Eu sou a Tereza de Lócio e Seiblitz. Em algum momento no Flamengo eu comecei a usar Tereza de Lócio. Aí, em alguns programas, se você for ouvir dos Los Homeiros, a Tereza de Lócio. Que depois eu parei de usar, mas assim, voltei a usar o Seiblitz. Vi alguns programas, falei, será que essa é a Teresa Seiblitz? É, Vi sim. Tereza de Lócio sou eu. Porque acho que nem usei o Seiblitz com o Flamengo. Acho que não cheguei a usar nenhuma vez no Flamengo o Seiblitz. Você é da época da Soraya Eliel também? Sim, sim. Irmã do Gibran. O Gibran também chegou a tocar com a gente. O Gibran era poeta e músico, então ele também, acho que ele chegou a fazer algum show com a gente, se eu não me lembro, se eu não me engano, ele fez algum show ou ele ia muito. Porque tinham pessoas que iam muito, que transitavam. Aí foi quando o Robson entrou também. Robson entrou um pouco
Não quando eu já estava saindo, mas acho que eu já cheguei a ficar talvez um ano perto do Robson. Eu não sei, porque Acho que justamente o que eu estou falando. 87. Robson já deu uma entrevista, acho que foi 87, Tereza. Final de Então 86 e 87, por aí. foi por aí que eu saí em algum momento por causa de algum trabalho, alguma peça, ou não sei se já foi. Não, novela não, foi por causa de peça. Eu me lembro que eu não achei que eu fosse sair, né? Porque era uma coisa que eu achava que eu ia fazer o resto da minha vida. Porque o Flamengo ele é uma paixão, assim. Tanto é que quando eu vi que eu ia parar mesmo, eu saquei tudo, enfiei no fundo do armário e falei, não posso ver isso. E não ouvia mais nenhum disco, não via o que as pessoas estavam fazendo, porque me dava uma angústia horrível não estar fazendo. Né? E eu via que eu não ia poder fazer. Porque eu comecei a virar atriz, comecei a trabalhar com televisão, não dava tempo para ter aquela. Eu sou, quando fui, né, bailarina, assim, eu sou dessa espécie. Eu quero fazer aquilo o tempo todo, quero fazer aula todo dia, entendeu? Eu sou CDF, então, assim, eu nem me lembro de ter revezado muito. A Vitória deve ter revezado com outras pessoas, porque eu, quando saí. E eu quando estava, eu estava assim, para tudo, sabe? Pro que der e vier. Então, mas é claro, quando a Mabel precisava, se a gente pudesse, né? Eu não cheguei a fazer isso, a cobrir ninguém. Mas assim, e senti muito de não estar mais fazendo. Me lembro quando eu disse que falei, eu não vou poder fazer o próximo trabalho, foi uma dor, assim, foi uma despedida, assim, ao Guido. Mas eu utilizei muito o que eu aprendi com o Flamengo em outras coisas, né? Porque logo depois eu fui fazer Maian, que era um musical do Oswaldo Montenegro, em que a personagem era uma mulher que voava. Então eu tinha toda uma linguagem das mãos e de braços que eu usava na peça e que eu usei para coreografar, inclusive, as outras pessoas, o Sebastian, bailarino, era um elenco de bailarinos, principalmente, assim, na maior parte, era todo mundo bailarino. E eu usei demais assim o que eu tinha, os croisés do Flamengo, sabe, as viradas, muitas coisas do Flamengo que eu usei ali, né, dançando de malha, né, sem sapatear. Aliás, até usava uma coisa de sapatear descalça, que uma vez eu vi a Mabel fazendo e eu botei isso no meu personagem. Vi a Mabel fazendo um show, era um Paço Imperial. A Mabel estava fazendo um show, o salto dela quebrou. Salto do sapato. Ela chutou um sapato, chutou outro, começou a sapatear descalço. Eu via os detalhes todos. Eu falei, Essa do Paço Imperial também estava lá. Se eu não me engano, o grupo Los Romeros foi chamado para fazer uma ilustração no dia de inauguração do lançamento de um livro da Cristina da Costa Pereira, Povo Cigano. Isso, exatamente, isso aí. Eu nem imaginava que um dia eu ia fazer uma cigana na televisão. Não é? Então, eu fui assim, seguidor de vocês, porque eu comecei num ambiente que, não me lembro, era igual a você, não tinha a mínima noção do que eu queria. Eu sei que eu vi o filme da Rita Hayworth fazendo Carmen, eu gostei daquela coisa lá das castanholas, aquele pessoal dançando, eu queria algo parecido. Eu já contei isso numa live que eu fiz e outras entrevistas, mas encontrei uma pessoa que eu não tinha nada a ver, ter ido para dança cigana, não tinha nada a ver, encontrei uma outra pessoa, através dessa outra pessoa eu cheguei a Mabel, né? E assim, a minha estampa continua sendo aquela imagem das quatro entrando em cena, foi a primeira coisa que eu vi. Então eu comecei a seguir o Los Romeros, eu nem sabia que Los Romeros dava aula, né? Que o grupo em si dava aula, não tinha a mínima ideia do que era. Então ficou muito marcado para mim. Você, a Marisa, a Vitória, são as três que mais me marcam, e a Nífia Cortez, com o Arnaldo Triana, o Túlio, Alberto tocando, e a Mabel sempre a solista, dançando aqueles mirabrais, aqueles caracoles, sempre com umas cores que ninguém está acostumado a ver dentro do flamenco, né? Puxando para tons terrosos, com umas roupas cheias de rendas, assim. Então, isso é uma coisa muito marcante. E lá no Paço Imperial, foi aonde eu conheci você entrando rápido e saindo rápido, e a Mabel, nessa época, já estava chegando, já estava fazendo aula com ela, ela pediu para que eu tomasse conta da Andréia. Então, eu segurei a Andréia no colo enquanto vocês dançavam, porque havia muitas trocas de roupa, né? Era uma coisa muito impressionante, porque plenos anos 80, montasse quase, seguindo para o final dos anos 80,
A quantidade de números que vocês faziam, a troca de roupas, era uma coisa impressionante, uma coisa que a gente até faz hoje com umas roupas um pouco mais práticas, né? Porque naquela época era tudo à base de tecidos planos, tem zíper para fechar e fecha aqui, e abre acolá, aquelas roupas de veludo pesado quando ia fazer folclore, né? Então, é muito marcado para mim. Foi uma experiência boa de estar ali vendo, passar para lá e para cá, e troca de roupa e vai e entra em cena, né? Então, Tereza, as pessoas não conheciam essa parte da sua vida. Saber que, ainda que muito rápida, você marcou não só a mim, mas a vida de muitas pessoas que começaram no período que você estava dançando, né? Eu escuto, você conheceu a Tereza? Eu falei, conheci. Ela é sua amiga? Eu falei, não, eu só vi Tereza dançando. A Tereza não é minha amiga é a Vitória, né? Porque você sempre foi muito furacão, muito, acho que fugaz não é nem a palavra correta. Você estava sempre em atividade constante o tempo inteiro. Já cheguei numa aula da Mabel e você entrava para fazer eufórica, entendeu? Eu via você assim, eufórica, porque não chegava atrasado, chegava em cima da aula, pelo menos as aulas que eu vi, não posso falar das outras, mas sempre ali presente. Eu nunca vi Mabel te chamar a atenção, pelo contrário, sempre de te dar coisa, você sugando aquele conhecimento todo. Então é muito legal trazer toda essa vivência que eu tenho vendo você as poucas vezes que eu vi e dizer que como é importante uma referência como a sua, ainda que muito en passant, pelo curto tempo que você ficou, de as pessoas não marcarem você só como a Cigana Dara, né? Que eu acho que foi um papel muito marcante para você, com todo o contexto, enfim. Mas que você tem um histórico anterior que as pessoas devem conhecer e saber que Teresa também começou em algum lugar, começou com dança, praticamente foi empurrada para o Flamengo e encontrou, sabe? Eu acho que tudo foi muito perfeito para você. Pena que você não ficou mais tempo, porque com certeza ainda está tempo de voltar, hein, Tereza? Com Não, certeza você total, eu tô me desenvolveu. preparando, comprei uma saia, já estou querendo. Fui olhar uns sapatos lá em São Paulo, da feitoria, maravilhosos. Na nossa época não tinha sapato mesmo, né? Era Não, nenhum. e muitos professores hoje também, na época a gente não tinha. Além da Mabel, depois eu cheguei a conhecer a Vera Alejandra, mas eu já não estava fazendo aula mais, eu conheci ela na PUC. Eu já não estava com essa rotina de bailarino, já estava bem atriz, assim, então não me via mais, porque a rotina de bailarino é um tipo de rotina, né? Que você. É 2, 3 aulas por dia mesmo, para você estar bem, né? Então, assim, eu não dava, né, mais para fazer isso. Mas, assim, a dança sempre teve muito. Sempre foi, parece, talvez a minha primeira linguagem, assim. Na verdade, eu queria ser musicista, mas não tive paciência para estudar. Então, o corpo, a relação com a música, a dança já supria isso. Então, e o flamenco, nesse sentido, é um tipo de música que, quando ele entra para você na sua vida, é muito difícil. Ou você ama ou você odeia. Ou você não se identifica. Se você ama, é para a vida toda. Então, assim, eu estou bem no movimento agora de voltar a fazer aula. Já tem uns 2 anos que eu ando namorando isso, eu fui cuidar da minha mãe, não sei o quê, mas já estou querendo voltar há um tempo. Inclusive porque eu soube da morte da Mabel de uma maneira muito inusitada, assim. Eu não sabia que Mabel tinha falecido. Aí eu ouvi alguém dizer que ia ter um encontro de sevilhanas no Clube de Espanha, em celebração a Mabel. Aí eu falei, que maravilha, a Mabel vai estar lá, vou dançar uma sevilhana. Levei uma saia de bolinha que eu tinha feito já depois, assim, por minha conta. Cheguei lá com a saia procurando. Aí cheguei no Clube de Espanha, eu falei assim, cadê a Mabel? Aí não vi a Mabel, daí tem um moço assim, que estava meio de espanhola. Eu falei, vem cá, você sabe que hora essa Mabel chega? Aí ela olhou para mim assim, como assim? Eu falei, não, que hora essa Mabel vai chegar? Tô morrendo de saudade dela. Ela falou, não, essa celebração é homenagem a ela. Aí que eu caí para trás, aí encontrei Lívia, André, acho que eu encontrei a Lívia, Andréa não. E aí ela falou, dança aí, entra aí, dança uma sevilhana com a gente. Mas foi assim, uma emoção imensa, né? Tá voltando àquele lugar e com essa situação. E fiquei assim muito com a pena de não ter encontrado Mabel
nesse final de vida, né? Mas é isso, a vida da gente é um flamenco mesmo, assim, são ondas de... Eu acabei de ver agora a Maria Parrese, e é muito impressionante, né? A, a qualidade de dinâmica dessa dança. Eu acho que tem muito a ver com a maneira que se vive também, né? Esse sentimento flamenco, assim, né? O Gades foi uma pessoa muito importante para a gente, a nível de abrir as portas, né? Eu digo assim, ele é aquele divisor de águas também, né? O Tratado de Tordesilhas acaba quando o Gades aparece no cinema, que ele transforma toda a linguagem, que era uma coisa muito folclórica, para uma coisa muito maior. Cinema, teatro, possibilidade de você usar a linguagem do flamenco em outras histórias nada hispânicas, né? Então, assim, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Favorece, inclusive, você como atriz, né? Você faz musicais e tudo, favorece bastante em todos os aspectos, porque deixou de ser aquela coisa puramente espanhola para ser do mundo. Então você pode, com o Flamengo, qualquer coisa, em qualquer direção, de qualquer jeito. É universal agora. Acabou com essa coisa folclórica, né? Eu acho, assim, que... Bom, eu sou filha de antropóloga, então essa palavra folclórica é meio engraçada, porque eu gosto muito de estudar muitas culturas diferentes. Se você pensar que o flamenco vem de uma cultura nômade, né? E quando eu fui estudar os ciganos, aí eu vi que a dança das ciganas, cada uma era de um jeito, inclusive a gente estudava mais os caldeirachos, que não tinham nada a ver com o flamenco. Eu, que quando fui fazer a Dara, inventei de dançar daquele jeito, e a Glória Pérez gostou, a Sandra Regina também, que era coreógrafa, gostou. Falou, dança aí, não vou nem te coreografar. E aí eu dançava o que eu queria, eu fazia uma mistura do que era aquilo, porque também é novela, né? Ficção, não estou fazendo documentário, tá certo, né? Eu acho que o mais bacana, pensando assim como artista, como bailarina, o que me interessou, o que ficou para mim muito do Flamengo, quando eu fui coreografar Mayan, depois de ter feito Flamengo, que eu coreografava em Quiáltera, porque o chefe, né, o Alberto, ele era músico. Então as coreografias dele tinham requintes de ritmo que só um músico faria. Ou então um cigano, né, que também foi um sambista, que ouve coisas que você não ouve normalmente na música, né, mais acadêmica. E era isso, eu instintivamente eu desenvolvi uma escuta para algumas coisas, como coreógrafa, que vieram desse treino, né, dessa prática do flamenco com o Alberto. Porque era incrível, ele dava uns sapateados que a gente ficava assim, tipo, o que é isso? Bem elaborado. Até entender o que era aquilo, o lugar que entrava aquilo. Oi? Bem elaborados, eu lembro disso. Bem elaborados. E eram sequências, não era qualquer coisa, não, eram sequências longas. Era um sapateado que a gente ficava assim, me lembro que a Marisa também era super CDF, a gente ficava depois, mas que hora é aquilo, hein? Onde é que entra aquele tacão? Não era um contratempo, era um outro lugar. E era um lugar, né? E era claro o que era, né? Então isso não tem preço, né? Eu realmente muito grata ao você pouco teve uma tempo que eu experiência muito intensa, né? Muito intensa, pelo que você está contando. A Vitória estava dizendo aqui que a dança que você fazia era lagarterana. Até eu lembro o Getúlio, aquele chapéuzinho. Eu me lembro da Vitória dançando lagarterana também, que tinha a cabecinha assim. Eu não fazia muito essa cabecinha, não era cabecinha, não, mas assim, eu me lembro, a gente botava uns coques de pimenta, porque tinha que ser um coque imenso. Eu até tinha cabelão. Acho que Vitória nessa época tinha cabelo curto, então era aqueles coques de bombril com um cabelo por cima. Nossa! Você sabe que na época do Pescador, o nome do camarim era Banheiro da Falaram aqui outro nome também de uma cantora que estava muito presente. Você se lembra da Blanquita? A Blanquita. Cantora? Sim, cantora, sim, né? Isso. Cantora. Acho que foi na UF em Niterói, que foi também uma temporada grande que a gente teve. E foi ótima, assim, toda lotada. E a gente dançava, a gente fazia também uma cena que eu amava, porque já era mais teatral, que era a gente cantava as palmas e a música do Carmen. No tarima lo sarsare. E era o palmeio todo, assim, e, nossa, adorava fazer aquilo. E aí então, você teve
você teve uma grata época, né, junto com Vitória, os outros colegas, de ter acesso a coisas que está voltando depois de que vão estar uns 30 anos, mais de 30 anos, né, voltando, é, dando valor a essa condição de você não é só uma bailaora, você não é só a bailarina, você também canta, você palmateia, você faz um monte de coisa, né? Então é muito bacana perceber que essas raízes, muitas raízes não folclóricas, mas as raízes flamencas estão sendo valorizadas de novo, né? A Vitória falando agora, uma época de ouro, né? Que está sendo trazida à tona, inclusive lá na Espanha, estão voltando a fazer isso, né? Sempre reclamaram bastante das inovações, mas a gente que tem um olhar mais para o futuro, a gente percebe que essas inovações primeiro chocam, depois você percebe que ela pode contribuir para aquilo que a gente está fazendo. O Flamengo em si só já nasce mestiço, ele não é puro, né? Ele já nasce totalmente mestiço. Ele é um pouco de cada cultura que esteve ali na Andalucia e passou a vida inteira, ele continua agregando um monte de informação, ele se enche daquilo, depois ele filtra e sobra aquilo que eu vi, aquilo que você viu, tantos outros. Sobra a essência do Flamengo. O Flamengo é vida, né? A gente canta as alegrias, canta as penas, a gente sente aquilo, o que você não viveu, você toma emprestado e traz à tona, de uma maneira que o tempo não tira isso do Flamengo, só contribui, só agrega mais, né? Então, é bom saber que você tem um projeto de retorno, isso é maravilhoso, você vai amar tanta coisa, você vai ficar louca com tanta informação, você vai, quero! Né? Como se você não tivesse dado esse intervalo. Diz uma coisa, Tereza, nessa sua época, você saiu daqui da capital, foi para outra cidade, saiu do estado com Los Romeros, como é que foi os shows em outros lugares? Não, eu me lembro de só ter ido a São Paulo com os Romeiros, porque eu fiquei pouco tempo realmente. Assim, eu nem me considero uma balaora formada, assim. Eu teria que ter comido muito mais arroz e feijão ali para poder me formar mesmo como bailarina, sabe? Eu era muito ávida, né? Como você percebeu aí, que eu chegava nas aulas assim, tipo, e Sim. muito sedenta, muito estudiosa, né? E muito, muito apaixonada mesmo por aquilo, né? Então eu absorvi muito em pouco tempo, mas não nem considero que eu consegui ter uma formação realmente de Flamengo, sabe? Assim, como eu vejo outras pessoas que tiveram, né? Que ficaram mais tempo do que eu. Você não ficaria diferente delas, não, Tereza. Do jeito que você é aplicada, né? Assim, eu vou ser modesta. Todas as coisas que eu vi, você fez bem feito, né? Acho que a gente tem maturidade suficiente para olhar para trás e ver. Com essa cabeça, eu não faria daquele jeito. Eu já tenho um outro conhecimento, já agreguei conhecimento. Mas tudo que você fez era condizente com aquela informação que você teve acesso. E não fica atrás, não, Tereza. Não é tão diferente assim, não. De ficar atrás, é questão de sentir, porque você precisa de um tempo. E eu, como eu tinha mais nova, tinha muita avidez, ainda tenho, né? Ainda sou uma pessoa que tem 5 anos de idade em alguns momentos. Eu, eu, eu gostava sempre de misturar. Eu me lembro que um solo que eu fiz ali no Torre de Babel, que era do Diducha, ali em Ipanema, ele tinha um palco, um tabladinho. E eu fiz lá uma Carmen, que era com a versão da Grace Jones, que eu já misturava um monte de outras coisas. Então, eu já fazia umas coisas assim, assim, tipo, misturadas. Então, eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo, talvez eu tivesse me formado, assim, realmente, poderia dar aula. Por exemplo, eu não posso dar aula de flamenco, não tenho vocabulário para isso, né? Assim, Mas para você dar tem uma a aula. alma. A alma, A sim, aí alma sim. você tem, com certeza. Sim. Tereza, como você foi um furacão, né? Um The Flash dentro do Flamengo nesse sentido, chegou rápido, pegou, absorveu e teve que sair por questões que a própria vida impôs, né? Você teve que fazer escolhas, né? O que não te impediu de contato, sendo que esporádico com o Flamengo de uma forma geral. Nessa sua maneira de estudar, acho que você tem bastante vivência para isso. O que que você indicaria para as pessoas que querem entrar no Flamengo, que estão começando no Flamengo? O que que você indicaria
para essas pessoas? Que tipo de atenção, cuidado elas devem ter no estudo da dança? Cuidado que é uma palavra muito boa para mim, né? Mas assim, porque eu me adaptei mesmo. Eu, quando conheci o Flamengo, eu queria fazer isso o dia inteiro. Eu realmente juntei com a Marisa, a gente ia todas as aulas que dava, via tudo que estava passando, onde estava. Não era muita coisa, mas o que tinha a gente ia, né? E fazia balé clássico junto. Isso eu acho que eu até hoje acho que uma boa aula de balé clássico, ou um bom pilates solo, algumas coisas para você preparar o corpo para a dança é bom. Eu pretendo, inclusive, voltar a fazer alguma outra aula, né? Porque com a pandemia eu fiquei fazendo pilates em casa, mas assim, eu queria voltar a fazer uma aula de deslocamento, sabe? E Mabel falava Uhum. muito da formação do bailarino, embora não seja é, assim, indispensável para um dançarino de flamenco, com certeza não. Inclusive porque uma das maiores riquezas que eu acho do Flamengo é não ter corpo padrão, não ter idade padrão. E isso, para mim, nesse quesito, é uma dança ímpar. Porque poucas danças são. Quer dizer, hoje em dia, a dança contemporânea não está nem aí mata corpo de assim, o assado, justamente pelo contrário, está procurando a diversidade, o que é maravilhoso. Mas no flamenco tem uma coisa específica que é você desenvolver uma fala sua, né? Uma linguagem sua como bailarino, solista, e dançar ali é uma roda de samba, né? Como uma roda de samba, quando a pessoa levanta e. Só que a dança, ela. O samba fala também, né? Um cara, quando está sambando no meio da roda de samba, ele está falando também. É muito. Mas no flamenco isso é muito assim. Esse tipo de estrutura, né, da roda do Flamengo, quando se levanta alguém que conversa com o cantaor, que conversa com o guitarrista, que sapateia ali, que pede, né? Isso é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa de se É uma atingir. mágica que acontece, né? É uma mágica que acontece. Como você bem disse, cada artista pode deixar a sua digital impressa ali. Você não tem que ser cópia de ninguém, né? Flamengo ele é muito empoderador, ele é libertador também para essas É, questões que você falou, né? Não tem tipo sim, físico, não tem idade, é o que o corpo pode fazer dentro daquele universo de linguagens, né? Com mais técnica, com menos técnica, desde que você esteja dentro daquela aura misteriosa, entre aspas, né, do que é o Flamengo aqui, esse ar que a gente respira, né, escutar o que diz e dançar ali. Você pode fazer do seu jeito, você não tem que ser igual a ninguém, você imprime a sua digital, né? Tereza, algum recado especial para quem está te ouvindo agora? Fãs, aproveita, porque tem gente te seguindo aqui, tem gente que veio atrás de você quando soube que você, Tereza dançarina espanhola, quero saber. Aproveita para dar os seus recados. Ninguém sabia, é um mistério. Tereza Seibritz, fazendo Flamengo, até que quando aparece aquela sua foto com aquela roupinha verde, me perguntaram, aonde você conseguiu essa foto? Eu falei, olha, gente, é um mistério, mas a Tereza fazia assim, dessas espanholas, e fazia Flamengo. Não pode ser, eu só conheço a Tereza a partir da Dara. Não, vocês vão conhecer direitinho, vem cá. Então aproveita agora, já que você também está seguindo a Penha, fala para esse pessoal, gente, vem para cá, conhecer. O Flamengo como precisa, não é a Penha somente, né? Existem várias vertentes no Brasil inteiro. Aproveita. Fala um pouco dos seus trabalhos, o que é que você está desenvolvendo agora. Aproveita essa oportunidade, Tereza. eu estou montando um monólogo que eu escrevi, porque aí nesse meio tempo aí eu fiz uma formação em letras, né, literatura na PUC, e fiz um mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade. Escrevi um monólogo no final da graduação, na verdade. E aí estou montando agora, essa é o meu projeto assim mais recente, mais, né, eu estou fazendo agora realmente, né, produção, ensaio, decorando texto, né, já tem figurinos, já tem algumas coisas, mas é engraçado, outro dia eu estava vendo o figurino são em várias camadas, né, e tem uma dessas camadas que é uma coisa enorme assim, e eu me lembrei muito da bata de cola, porque aquela coisa de você ter que tirar o figurino para poder continuar andando, né? Então, assim, essa volta, esse retorno desse desejo, dessa possibilidade de fazer aula de flamenco agora para mim, está se mostrando numa hora muito, muito perfeita, assim, muito, muito auspiciosa, né? Eu acho que vai ser um outro momento de retomar isso. Eu sempre quis retomar, eu tentei várias vezes, né? Várias vezes.
mas era sempre alguma outra coisa que acontecia. E é o que eu te falei, né? Eu, quando eu começo um negócio, eu quero fazer. Como eu me formei na PUC em 3 anos e meio. Fiz mestrado dentro do prazo, tipo, 8 matérias, a pessoa que lê tudo. Eu sou CDF. Então, assim, eu espero agora ter uma outra vivência forte com o Flamengo, de uma outra maneira, né? Com outras pessoas também, porque agora eu não sei quem eu vou encontrar. Eu quero ir na Casa de Espanha, eu quero ver o Renato Marques. Eu cheguei a fazer uma aula, depois uma outra aula com a Eliane, né, Eliane Gesto. Carvalho, Estúdio Gesto. Estúdio Gesto. Gesto, exatamente. E aí foi também super acolhedora, assim. Então, assim, tem muita gente, né? A Clara Cucci, né? Que foi também a pessoa que eu vi dançando antes ainda da Eliane, a gente se encontrando em coisas de ativismo político, a gente chegou a fazer uma coisa só com carrões, e eu também cantei umas coisas na praça, e aí encontrei a Clara e soube do trabalho dela todo de pesquisa com o Flamengo também. A Clara é filha do Paulo José, que era o meu pai na novela. Várias famílias artistas se encontram e se reencontram como os ciganos, né? Eu acho que eu me identifico muito como artista, né, como atriz, com essa coisa, essa característica caravana que a gente tem, né, de estar sempre, embora eu more no Rio, eu seja uma pessoa que não mora num apartamento, eu estou sempre me sentindo em caravana, em caminhada e encontrando as pessoas que também estão nesse caminho. Aí uma hora você está com um grupo, outra hora você está com outro, mas você tem uma busca, né? Uma busca que te alimenta e te instiga ao mesmo tempo, né? Então o Flamengo para mim sempre esteve ali pulsando, sabe? Mesmo sem eu estar fazendo. Garanto a E você, quando você voltar com toda essa vivência que você tem, você vai gostar muito, porque tudo isso que você fez nesse tempo todo, você criou, foi por uma especialização. Quando você voltar agora para o Flamengo, você vai achar um canto. A única coisa que você vai ter que fazer, acho que isso é normal para qualquer pessoa que se afasta por um ano ou tantos anos que seja, é o corpo readquirir aquelas condições segundo a faixa etária que você encontra hoje. Mas o resto você vai tirar de letra, tranquilo, entendeu? Você já vem com a bagagem em cima sobrando para o Flamengo. O que você vai precisar é um trabalho físico com a dança e com a música, né? Então, assim, volta, Tereza. Como eu já te vi dançando, eu digo, volta, porque eu sei que vai ser bacana para você. E a gente vai ter o prazer de te ver dançando em algum momento, eu espero, tá? poxa, Olha, gente, e você dança, pode falar. eu depois vou lembrar de você lá jovencito na janela da Rua Assunção, mas eu era míope também, né? Tenho que contar outra coisa, eu era míope de 4 graus. Então eu enxergava pouquíssimo mesmo, né? Eu enxergava pouquíssimo. Eu queria ver se a Vitória viu isso aqui. Ah, viu que eu mandei a foto para ela. Ela disse: Olha, o marido dela lembrou da foto, da pintura. O Daniel Pois é, lembrou da pintura. eu e Marisa que ele desenhou. Ó, Daniel tá aqui. Volta, Tereza, tá no, fazendo maior força para você voltar. Sai daqui, vamos fazer um zoom agora, nós para se encontrar, nós dessa velha guarda aí. Eu vou mandar aqui para a gente se encontrar em algum momento no Zoom, pelo menos, para a gente combinar um encontro ao vivo. Lúcia, Vitória, tem muita gente aqui, Paula, no Rio, Marisa está em Portugal, mas. Aproveita. A Lúcia está na Inglaterra, a Vitória em Teresópolis, a André na Ah, Itália, a André está na Itália. A André levou o trabalho dos pais para lá, né? A André está na Itália. É o sabia. Marcelo agora que está levando o trabalho na Casa de Espanha. Aham. Enfim, o Maga a gente não consegue falar com ele. Acho que o Maga está bem para o interior, né? A gente está tentando um contato com ele. O Maga está bem para o interior. A Soraya chegou a estar aqui no Rio de Janeiro, voltou lá para o Sul. Soraya está com quase 80 anos, né? Ela parou de dar aula recentemente. Está lá no Sul, mas você olha para ela, você jura que ela parou nos 50, 60. Você acha que ela não envelheceu, né? Então, assim, existe uma gama de pessoas que dá para encontrar e fazermos um sim, Tereza. Robson, a gente O vai fazer. Robson está no Sul também, o Robson foi para o Sul. O Robson ajudou a fundar uma escola lá e trabalha agora com a fronteira lá nos países vizinhos, né? Ele montou uma E escola. O Robson tá... fazer um Zoom e pelo menos um Zoom.
Tá? Tereza, é, agradeço muitíssimo você estar aqui com a gente, se dispor desse horário. Eu sei que você tem uma vida de corre-corre, porque artista não para, não pode parar. Se ele para em casa, ele está lendo, estudando, escrevendo, pintando, bordando. Eu estou aqui nas minhas costuras, ó, né? Então a gente não para de jeito nenhum, né? É porque é a nossa mola mestra. A gente faz do nosso amor para ganhar dinheiro, né? Artista não para. Então, agradeço muito a você estar aqui. É um prazer conversar contigo. Olhar para você assim e dizer: tempo não passou para você, não, tá? Você está a mesma pessoa que eu conheci. Avisar os colegas que a live vai ficar salva aqui no perfil da Penha, depois sobe para o canal do YouTube lá na Penha Flamenca Brasil. Tereza praticamente é daqui do Rio de Janeiro. Você está no Rio, Tereza? Está no Rio, né? Sim, Então, sim. avisar os colegas que as entrevistas que estão lá no canal Flamengo Carioca vão migrar em breve para a Penha Flamenca Brasil. Agora somos uma única coisa, tá? O Flamengo da Penha é do Brasil inteiro, não tem estado, tá bom? Uhum. E que sai em breve se esparre por aí. Quero estar nesse Zoom também, tá bom? Tá bom. Ó, um beijo para você. Gente, de olho nas chamadas. Alguém Oi? botou. Vai falar com a Dina Flores. Eu queria muito encontrar a Dina Flores. Olha, gente, manda DM para a gente se encontrar. Falou? A Lívia que está falando. A gente chegou a ter contato com a Dina. A Dina está bem velhinha, está muito sensível, então é difícil conversar com ela, né? Enfim, a gente tenta. Quando a gente não consegue fazer Você sabe que essas pessoas, quando ficam muito idosas, têm dificuldade de lidar com tecnologia. A maioria tem. Então, a gente está pensando numa outra proposta, ver se a gente consegue um suporte para ir lá fazer entrevista com ela e guardar, né? É no Que Rio? não sei, a Lívia que sabe. A Lívia vai entrar em contato contigo. Vou passar o seu contato para ela e vocês Tá, conversam, tá tá bom? bom. Beijo para você. Se sinta abraçada, beijada. Bem-vinda ao Flamengo, tá? Da onde você nunca deveria ter se afastado. Olha. Olê, aê, aê. Beijo, Tereza. Tchau, tchau, gente.